Fala galera, mais um vídeo aí no canal. A gente vai hoje falar sobre gramado sintético e gramado natural. Esse debate que já vai aí há muitos meses, né, alguns anos talvez, desde que o Palmeiras trouxe o gramado sintético pela primeira vez no futebol brasileiro, gerando grandes debates por aqui, né? Então vamos começar por uma questão central aí nesse ponto, né? Quais são os benefícios e quais são os malefícios de cada tipo de grama? Por que um time trocaria para um gramado sintético, né, e não o natural, que já é o clássico usado há muitos anos? Bom, vamos a eles. O gramado sintético tem o grande pró dele, que é o fato de que é muito fácil você conseguir cuidar do gramado, né? Quando você faz a troca completa, o gramado ele não exige corte de grama, não exige aparo, não exige que você fique cuidando para que a grama não morra em situações um pouco mais complicadas de temperatura. Então, fica muito mais fácil de você acabar cuidando dele. Você só precisa realizar uma manutenção preventiva para que os compostos, aquelas famosas borrachinhas, né, não se degradem e nem a grama se degrade e tudo continue tranquilo no gramado. Dito isso, não existem mais prós que difiram eles do gramado natural. Então, a grande questão é o cuidado e que ele possa ser sempre aquele tapete que propicie a melhor qualidade de jogo. O contra dele caminha junto com o tipo de gramado, né? O kick da bola e a velocidade do jogo se alteram, porque, enfim, é uma questão meio física de kick de bola e etc. Sobre a grama ser sintética e não natural. A maciez do solo e tudo mais muda, e os jogadores que não estão acostumados com isso podem ter problemas na hora do jogo, né? E isso gera o segundo contra, entre aspas, que é uma vantagem esportiva para o time que joga nesse gramado. Num campeonato em que apenas alguns times, como o brasileiro, jogam em gramados sintéticos, você pode gerar uma vantagem esportiva para eles quando jogam em casa. Por quê? Porque eles também treinam em gramados sintéticos com maior frequência e jogam ali muito mais do que os outros clubes. Então, quando o time de fora chega lá para jogar, ele tem que se adaptar ao gramado durante a partida. E nisso ele perde aí 10, 15, 20 minutos de jogo, que ele poderia estar jogando muito melhor, só que ele está tendo que se adaptar ao solo novo. Então isso aí também é visto como um contra possível para esse uso nos campeonatos. Um outro fator, que a gente vai entrar um pouquinho mais tarde aqui no vídeo, é sobre a questão das lesões. Existe um debate muito ferrenho, muito quente, sobre se o gramado sintético aumenta ou não o número de lesões dos jogadores. Existem casos tanto para um lado quanto para um outro, e esse debate ainda não está muito bem resolvido sobre os perigos do gramado sintético. Dito isso, a gente vai para o gramado natural. O gramado natural, ele tem o pró base dele, que é de que ele é o gramado originário do futebol. Então, o jogo foi feito para ser jogado em grama, né, em grama de verdade. Isso faz com que o kick da bola, a velocidade sejam mais ideais para o esporte. E que todos os jogadores já estão muito mais acostumados com isso, porque é essa grama que eles jogam desde pequenos, né, durante toda a sua carreira, e isso traz um maior preparo por parte dos jogadores na hora de entrar em campo, né? Você não gera esse tipo de vantagem esportiva, dito que todo mundo treina e joga em gramados extremamente similares. Porém, tem os contras, que são o motivo do porquê se usar um gramado sintético normalmente. Que é difícil você manter um cuidado com a grama, né? A grama natural, ela morre. A grama natural, ela é afetada muito mais por chuvas, por temperaturas extremas, tanto para o calor quanto para o frio. Então, o cuidado tem que ser constante e tem que ser muito bem feito. E exige dinheiro, né? E muitas vezes os clubes eles não têm esse dinheiro para fazer o investimento necessário na manutenção. E o gramado acaba se prejudicando muito e fica todo esburacado, tem que preencher com areia, acaba ficando feio. Até quando você vê de longe pela transmissão, você consegue perceber que o gramado tá feio, né? Então, isso gera o quê? Problema pro jogo, porque o jogo fica ruim, a bola quica errado, os passes não são completados, o jogo fica ruim, então prejudica o conteúdo, o produto, e também, por outro lado, também pode causar lesões. Da mesma forma que talvez o piso do sintético cause mais lesões por si só, a falta de manutenção do gramado natural também é um grande causador de lesões. Você pisar num buraco, torcer o pé, por exemplo. O pé fica preso numa falha e você girar o joelho. Então acaba que, de certa forma, isso balanceia um pouco as questões. Talvez um gramado natural perfeito seja o ideal, né? Só que ele é difícil de ser alcançado. Hoje em dia se tem muito mais uma ideia de gramados híbridos,
que você possa ter um cuidado um pouco mais reduzido e danos menores no gramado em casos extremos de temperatura, chuva, etc. E ao mesmo tempo manter essa qualidade do gramado natural na sua maior porcentagem, né? Então, já trazendo um pouco isso, a Europa faz isso, né? A Europa, as principais ligas, então a gente tem a liga italiana, inglesa, espanhola, francesa, alemã, portuguesa e holandesa, se eu não me engano, elas proíbem o uso de 100% do gramado como sintético. Não pode, está na regra. O que você pode fazer é usar gramados híbridos ou naturais. O natural é óbvio, e o híbrido, eles fazem cálculos de porcentagem de quanta grama sintética pode ter no gramado. Isso varia de liga para liga, mas o gramado, então, ele é majoritariamente natural e tem um pouco de grama sintética para poder auxiliar nesses pontos de cuidado, para auxiliar nessas questões de falhas de gramado e tudo mais. Isso também é visto como bom e pode ser que no futuro seja o padrão. No futuro, todos os gramados têm um pouco de grama sintética ou um pouco de algum tipo de composto que ajude ele a se manter por mais tempo. Né? Usar basicamente a tecnologia que a gente cria para melhorar o produto futebol. Né? E isso eu vejo como algo extremamente positivo, na verdade. Mas a Europa ainda vê isso com olhos, não vê isso com tantos bons olhos. Ela ainda prefere o gramado natural. E como que é aqui no Brasil? Bom, o Brasil não tem restrições definidas para gramados sintéticos ou para o uso do gramado natural. Então, o que acontece é que a gente segue o padrão da FIFA na hora de analisar o gramado. Quando se tem uma troca para um gramado sintético, seja lá de qual tipo, porque aqui no Brasil a gente tem do Botafogo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense e eu acho que mais alguns outros. Cada um deles é feito de uma maneira diferente, é por uma empresa diferente, e os materiais usados são diferentes. Então a FIFA tem que vir pessoalmente, o representante, os especialistas, e eles fazem uma avaliação do gramado. Depois de feita essa avaliação, que eu não sei exatamente quais são os detalhes, eles dão como se fosse um aval de uso. Você fala, não, beleza, esse gramado pode ser utilizado e tá tudo bem. Dito isso, a CBF acata e a gente pode usar esse gramado aqui no futebol brasileiro. Não existe uma regra nacional, uma regra interna estabelecida pela CBF ou qualquer federação estadual que regule isso. A gente segue muito a linha do que a FIFA pauta, nós seguimos. Então aqui no Brasil, a gente pode ter um gramado 100% sintético, desde que a FIFA aprove. Talvez seja difícil a FIFA aprovar, mas é possível. Então essa é a diferença aí entre o Brasil e a Europa. A gente não tem regras definidas. Sobre o tópico de lesões. O tópico de lesões, ele gera muito debate, muito conteúdo, muita notícia, porque tiveram algumas lesões que aconteceram em gramados sintéticos que chamaram a atenção, né? No último ano, a gente pode dizer assim. Lesões graves, lesões de LCA, lesões de joelho, lesões de ligamento. E acharam curioso que acontecesse tantas lesões similares no mesmo tipo de gramado. Isso gerou esse grande debate, que até hoje não tem uma solução definida. Existem especialistas que dizem que sim, o gramado sintético pode trazer um risco maior de lesões, tem outros que dizem que não. É uma questão muito de adaptação dos jogadores ao piso. E isso pode estar levando a lesões. Né? Então, por exemplo, o que acontece no gramado do Allianz Parque. O gramado do Allianz Parque ele tem como se fosse uma camada de concreto embaixo. E aí por cima tem os compostos, a grama, etc. e tudo mais. Então o que acontece é que o piso ele fica um pouco mais duro. Né? E aí quando esse piso está mais duro, escorrega menos. E o jogador que não está acostumado a jogar ali, ele tem uma dificuldade não só em passar bola, em correr, etc. Mas em pôr o peso correto no corpo. Na hora de dar a passada, na hora de disputar uma bola, na hora de fazer um movimento, de apoiar, você acaba automaticamente pondo peso no corpo em diferentes pontos, no seu joelho, no seu tornozelo, né? Enfim. E como o jogador não está acostumado a jogar nesse tipo de gramado, um pouco mais duro, menos escorregadio, ele pode errar o peso que ele põe nas diferentes partes do corpo. E isso pode levar a lesões. Não é necessariamente o gramado que está levando a uma lesão, mas é a falta de conhecimento dos jogadores, de costume mesmo, na verdade, de jogar nesse gramado. E automaticamente erra-se a proporção de peso em cada parte do corpo, e isso pode sim acarretar mais lesões. Só que isso não é culpa do gramado em si, até porque o gramado natural muitas vezes tem buracos, tem um monte de falha, o jogador não vê, até porque não faz parte do trabalho dele ficar olhando buraco na rua, né? E ele acaba pisando em falso e também tendo uma lesão. Então, assim, na minha opinião, agora trazendo uma parte mais opinativa,
Eu não acho que o gramado sintético tenha que ser banido ou execrado aí da nossa sociedade porque ele causa mais lesões. O que eu acho é que tem que ter uma regra definida, uma regra mais bem específica, para que não se tenham vantagens esportivas de clubes que tenham e outros não tenham, para que os jogadores possam se preparar e jogar em gramados iguais em todos os casos e dessa maneira não sofrerem esse tipo de lesão por falta de costume, que os clubes possam ter esses gramados nos seus CTs de treinamento. Então, isso sim geraria um menor número de lesões e também geraria uma maior isonomia no campeonato e traria os benefícios de um pouco do gramado sintético, do híbrido, para que a grama ficasse em melhor condição em todas as situações. Né? Então, eu vejo que esse talvez seja o principal. O debate não é muito, não tem que ser muito um contra o outro. Você não tem que ser a favor de um e por isso contra o outro. Eu acho que talvez o meio termo seja o melhor aqui. A gente ter tanto o benefício do sintético quanto o benefício do natural, misturando os dois e tendo uma regra que estabeleça algo mais, digamos, coerente para todos os times. Que não exista esse debate. Ninguém vai ser pego de surpresa. Tudo vai estar definido no livro ali da lei do campeonato, das regras do campeonato. Então é isso, pessoal. Acho que esse ficou aqui nosso debate rápido sobre o gramado sintético, sobre o gramado natural. Eu peço aí que vocês deixem um like no nosso vídeo, vejam os nossos outros vídeos do canal, também deixem um like lá. E a gente também faz live na Twitch, né? Todos os dias aí, de segunda a sexta, a gente faz live na Twitch, em diferentes formatos. A gente tem narrações, a gente tem notícias, gols da rodada, tier lists, né? Então, segue a gente também lá, acompanha nosso trabalho. E muito obrigado e até a próxima.